E estamos de volta com Literatos TV, falando hoje desse cineasta dinamarquês marcante que é o Lars von Trier. Agora a nossa proposta, né, Tiago, é falar a respeito dos 3 últimos filmes, né, que ele lançou. E a gente pode começar com o Anticristo. O Anticristo, né, com o Daniel... Com o William Dafoe e com William Dafoe. E com a Charlotte Gainsbourg. Isso. Como é que é, mais ou menos, só para situar aí o nosso público? Esse filme é de 2009, é um filme que o Lars von Trier escreveu depois de passar por uma crise de depressão, né, e que trata muito da questão do desespero humano, da culpa, porque no início do filme, e aí não é um spoiler, no início do filme mostra uma criança caindo da janela enquanto seus pais têm uma relação sexual. E é uma coisa, eu acho que é bastante simbólico, que eu não li sobre isso, mas eu percebi que parece ter algo enigmático ali, que ele mostra que quando a criança vai cair da janela, ela empurra 3 estatuetas, que é Pain, Grief and Despair, que é a dor, tristeza e desespero. A impressão é que ela empurra tudo aquilo e vai em direção ao nada. Sobre esse filme, tem até um livro da Flávia Ariello, que é Considerações sobre o Mal, que vai falar que ele tem uma pegada assim gnóstica, né? Que os gnósticos eram aqueles que viam o Criador como um mal e, portanto, sua natureza seria má. Tanto que a Charlotte Gainsbourg, que ela não é nomeada no filme, nenhum dos dois, ela fala que a natureza é o templo de Satã. E aí, para finalizar, ela vê ao longo do filme que a maldade humana, que ela vai estudar a Inquisição, a morte das mulheres, não está só nos outros, mas nela mesma. E aí, para não dar spoiler, isso tem a ver com a questão do filho dela, que vai se desenvolvendo ao longo do filme. Filme forte, filme marcante, né? Muita gente gostou, muita gente não gostou, né? Você tem que estar afim de um pouquinho assim de cinema cabeça, né, para encarar. Coisa semelhante, talvez não tão forte, né, mas coisa semelhante acontece também em Melancolia, né? Parece que ele vai se desdobrando sobre, né, não digo o mesmo tema, mas temas, né, muito semelhantes, né? Começa com Casamento, certo? Isso. É interpretada pela Kirsten Dunst, né? Esse filme também tem a Charlotte Gainsbourg. E ela é de 2011, esse filme, e ele é separado em 2 capítulos. Segundo o próprio Lars von Trier, em entrevista, ele não é um filme sobre o fim do mundo, embora tenha o planeta Melancolia, que vem se aproximando da Terra, mas sim sobre o comportamento humano que lida com a preeminência do fim, né? Então tem a Justine, que é a Kirsten Dunst, e tem a Charlotte Gainsbourg, que interpreta a Claire. E ela é uma mulher deprimida, a Justine, tanto que ela fala que a vida é só na Terra e não por muito tempo, e também fala que a Terra é má e ninguém sentirá falta dela. Enquanto que a irmã dela sente muito desespero, porque ela tem um filho, ela tem uma família estruturada, ela tem um bom patrimônio. Então mostra as 2 personalidades, assim, nesse filme. É muito interessante, né, sem querer dar spoiler, né, mas chamando atenção para a cena final, né, quer dizer, a maneira como as mulheres, né, porque digamos, os homens já caíram fora da disputa, né, mas a maneira como elas encaram ou esperam, né, esse fim do mundo, né, que ele é inevitável, né, quer dizer, as coisas mais cedo ou mais tarde elas vão chegar ao fim. Bom, e aí também nós temos em dois volumes, né, em 2 tomos, né, o Ninfomaníaca, né, que também, né, tem a Charlotte Gainsbourg, né, Isso. Que parece que ela é uma atriz fetiche, né, do diretor. Mas esse filme ele tem uma pegada um pouco diferente, né? Ele tem uma pegada diferente. Eu acho que ele deu muita polêmica porque envolve sexualidade e tem muita cena de sexo, que inclusive é bom salientar, foram feitas por dublês. Mas eu acho que interpretar o filme ou ver esse filme pensando em ver unicamente pela questão do sexo é você não enxergar o que quis passar o autor. Porque o que está em jogo ali é a crise, é a escravidão que a Joe, a personagem principal, vive. Então, poderia ser como o jogador do Dostoiévski não sai do jogo. Christiane F. era droga. Então, o sexo ali poderia ser trocado por jogo, por álcool, por droga, que o drama seria talvez tão complicado quanto o da Joe. Né? Exato.
O filme começa quando um sujeito já com uma certa idade, né, encontra a protagonista caída numa sarjeta, né, que é o resultado de mais uma das suas muitas aventuras sexuais doidas, né? E aí eles vão pro apartamento dele e começam a conversar e ela vai contando, né, a vida toda dela relacionada, né, a essa questão da sexualidade, porque ela se entende, né, como uma ninfomaníaca também. E é muito interessante, aí divide em duas partes, né? A primeira parte, uma outra atriz, né? Ela mais jovem, né? E a segunda parte, então, ela mais madura. E aí tem tudo, né? O relacionamento com os pais, o relacionamento com, né, os homens, de alguma maneira com as outras mulheres também. Agora, me parece que ela sempre esteve sozinha, né? Na trajetória, né? Experimentando uma solidão muito grande, né? Além da solidão e também causando a tragédia na vida alheia, né? Sim. Como aquela cena da esposa que vem até o apartamento dela com as crianças e fala, é aqui que o seu pai fica. Que é uma turma, né? Então, e aí ela vem, já são atrizes que inclusive, né, vai participar do último filme dele agora, do próximo, né? Certo. Então a Ninfomaníaca é um filme bastante forte e vai além do sexo, né? Então é muito bom, assim. Mas engraçado, parece que, eu não sei, pode ser uma interpretação mais pessoal, né? Mas parece que ele quer dizer isso, né? Que nós não estamos prontos, né, para a liberdade sexual, quer dizer, sempre vai ter algum tipo de problema, vai ter algum tipo de escândalo, algum tipo de insatisfação, de loucura, né, como essa representada pela Uma Thurman também. Mas falar na Uma Thurman, ela tá nesse novo filme, né, que é como é que é o título mesmo? O Quarto que Jack Construiu, que promete ser o filme mais forte do Lars von Trier. Eu sinceramente estou muito curioso, porque para ultrapassar o Ninfomaníaca, né, o Anticristo, ele vai ter que pesar a mão ali. Já está em gravação. Tem a ver de alguma maneira, ele se baseia, né, na Divina Comédia do Dante, a parte do inferno, e tem a ver com um serial killer, é isso? Isso, é um serial killer. Pelo que eu vi, ele vai ter a morte de 5 mulheres, e ao longo desse percurso dele como serial killer, ele acaba formando uma obra de arte, né? É interessante também para as pessoas que assistem o Lars von Trier, até o programa aqui, elas podem perguntar às vezes, mas por que assistir filmes e um diretor tão louco, ou tanta tragédia? E aí, para defender o Lars von Trier, eu uso Aristóteles, que dizia que a tragédia deve servir para suscitar compaixão e medo, não compaixão e terror. Compaixão e medo porque compaixão daquele que passa por aquilo e medo porque ela pode chegar até a gente. Então fica aí essa é uma consideração, porque as pessoas não entendem a razão pela qual se faz as tragédias, né? Então tá aí, né, a dica do Literatos TV para você conhecer um cineasta extremamente original e sem sombra de dúvida polêmico. Valeu, Thiago. Obrigado. Literatos TV.